Fala, meu bom, como é que vai, meu querido? Como é que você está? Eu estou ótimo. Vamos dar continuidade aqui na parte 3 do mini curso de pré-socráticos. Já peço desculpas aí porque eu acho que talvez não saia no dia correto. Vou tentar fazer um esforço para sair isso aqui na terça-feira, mas não garanto que vai sair na terça, em virtude de que eu estava ocupado assistindo o Brasil jogar contra Senegal hoje à tarde. Geralmente eu jogava de tarde, né? E o Brasil, cara, tomou 4 gols de Senegal. O famoso tomou de 4, né? Mas não dá pra falar mais isso hoje, que isso é preconceito, porque não sei o que. Tomou de 4 dos caras de Senegal, cara. Que vergonha, cara. Que fiasco, cara. Que absurdo isso aí, cara. E então, cara, se atrasar é porque eu tava muito ocupado assistindo o jogo do Senegal. Então, vocês me desculpem, tá? O que mais que eu ia falar aqui, cara? Não, acho que não tinha mais nada pra falar, não, cara. Então vamos começar hoje, cara. Assim, ó, hoje a gente vai ver aqui, ó. A gente vai ver dois filósofos, tá? Eles não fazem parte da mesma escola, tá? Mas eu resolvi botar os dois juntos, cara, porque, assim, ó, cada um faz parte de uma escola filosófica separada, tá? Então, o Heráclito, ele tem a tradição lá do negócio do Heráclito. O Pitágoras tem a tradição do negócio do Pitágoras. E então a gente vai ver os dois, tá? Mas só porque a gente está vendo os dois não quer dizer que os dois sejam da mesma escola filosófica, eles são filósofos bem diferentes, tá? E a gente vai ver primeiro Heráclito, depois a gente vai ver um pouco sobre Pitágoras e depois eu vou te mostrar por que que o Pitágoras, cara, ele é literalmente meu ancestral. Meu ancestral. Literalmente, os caras me enchem o saco aí pra eu falar sobre isso, né? Porque que eu digo que eu sou eu sou a possível reencarnação de Pitágoras. Os caras ficam dizendo que eu tô zoando, cara. Não tô zoando, não, cara. Eu literalmente eu sou a reencarnação de Pitágoras. Além de eu já ter jogado no Real Madrid. Não sei se tu tá ligado. Os ouvintes que são mais antigos aí que escutaram as temporadas passadas aí, o cara sabe. Não, eu joguei no Real Madrid. Joguei no Real Madrid. E além de jogar no Real Madrid, e eu ainda sou descendente direto do Pitágoras. Então, quer dizer, você não é pouca coisa não, irmão. Aqui, tipo assim, ó, olha o privilégio. Pensa no privilégio que tu tá tendo daqui de estar aqui no canal aqui, cara. E você está ouvindo um cara que tem a experiência de vida de já ter jogado no Real Madrid. E ainda o cara é a reencarnação do Pitágoras, quer dizer, do grande Pitágoras, um dos pais da matemática, né? Então eu vou te contar sobre isso, tá? Eu vou deixar para contar sobre isso no final do episódio, só para ajudar na retenção do vídeo, tá? Por favor, não pular direto lá pro final, tá? Assista o vídeo inteiro. E lembrando, cara, que esse episódio ele só é possível, ele só existe em virtude do apoio dos inscritos aí. Então considere fazer uma doação pro canal, alguma coisa, tá? Se possível aí, ajude a manutenção do NVP, o canal do Hernani. Principalmente porque você vai estar ajudando o Hernani a comprar um computador novo, porque é intancável o computador do Hernani. Então, cara, é isso aí, gente. Considere se inscrever no canal, considere deixar um like, tá? Considere fazer uma contribuição financeira, um super thanks, alguma coisa assim, ou um super chat, tá? Para ajudar a manutenção do canal e ajudar no engajamento do canal, tá? Esse vídeo, cara, ele não precisa, tu não precisa assistir ele, tu pode só ouvir como se fosse um podcast, tá? Algumas coisas ali eu vou ter que te mostrar no mapa e tal, mas daí eu te falo quando for pra te mostrar. Então, sem mais demoras, cara, eu não sei quanto tempo eu vou falar aqui, vou tentar fechar em 1 hora, deixa eu ver que horas são aqui que eu tô gravando. Tá, vamos ver se eu consigo. Bom, nos episódios passados, tá, eu comentei um pouco sobre a escola eleática, né? Eu falei sobre o Parmênides de Eleia, eu falei sobre o pessoal da tradição passada, que é uma discussão sobre ontologia, né? Um ouvinte até tinha me perguntado, né, o que é ontologia, né? Eu esqueci de falar, isso é o básico, né? Mas às vezes eu esqueço que o ouvinte não estuda filosofia, né? O que é ontologia, né? Onto é o ser, tá? E o logia é o estudo, ele é o estudo do ser, o estudo daquilo que é, tá? E pro Parmênides é só aquilo que é, o que não é, não existe, né?
Tudo que existe é, e aquilo que não existe não é, né? Por isso que o ser é e o não ser não é. Mas a ontologia, cara, ela é uma área da filosofia, tá, que é bastante discutida em múltiplos filósofos, né? Você tem tanto o Parmênides, quanto você vai ter como Heráclito também, você vai ter Platão, você vai ter várias coisas, tá? Hegel estudava ontologia, Heidegger estudava ontologia, cara, Nietzsche estudou ontologia também, apesar de ele não acreditar em estudo do ser e tal. Mas é uma área, em resumo assim, é bem geral isso, tá? É uma área relacionada ao estudo do ser, ao estudo daquilo que é, né? Você tem os filósofos modernos como o Quine, que também mexe com isso aí, né? Ele tem várias considerações bastante interessantes sobre ontologia, né? A gente já vai ver umas considerações aí que depois eu volto no Quine, tá? Então, assim, ó, no episódio passado eu te falei um pouco sobre a escola eleática, tá? Ó, no primeiro episódio, tá? Lembrando que você pode escutar esse episódio separado, mas seria interessante que tu escutasse os outros dois, tá? No primeiro, cara, eu te contei um pouco sobre a busca pelo arqué, né? Que seria a origem das coisas, né? Então, começa lá em Tales de Mileto e tal, e vai ter várias teorias de vários filósofos buscando a origem das coisas, né? Daí no passado, na semana passada, que foi o episódio 2, eu falei sobre a discussão de Parmênides sobre a imutabilidade do ser, né? Que é a ideia de que, olha, tudo aquilo que existe parado, de um modo uno, né? E a ideia de movimento, a noção de movimento, ela é uma coisa ilusória na nossa cabeça. Então o movimento não existe, né? Porque para existir o movimento teria que existir o nada e teria que existir o devir, né? E o Parmênides não acreditava a escola de Eleia, né? Não acreditava em noções muito de devir e tal. Então no episódio passado, né? Então eu te contei, olha, existe uma noção de que tudo que existe de um modo imutável e que o movimento, ele é uma ilusão dentro da tua cabeça, tá? Então, tudo que existe de um modo parado, né? Essa é a primeira... Tem alguém me mandando alguma coisa aqui. Tá, eu não vou olhar o WhatsApp aí, seja lá quem for que me manda um WhatsApp, cara, porque senão eu vou me perder aqui. Já me perdi, inclusive, cara, não tem nada que... cara. Tá, vamos lá, vamos de novo. O que eu tava falando, cara? Por que eu fui olhar o celular? Por que eu fui olhar o celular? Tá, eu tava te contando sobre o Parmênides, tá? Então o Parmênides, talvez ele seria o fundador da ideia de ontologia, né? Que é o estudo do ser. Ele acreditava que o ser, ele era imutável, tá? Agora, você tem outros dois pensadores, né? E que tá parado, né? Que o movimento seria uma ilusão. Agora, você tem outros dois pensadores que tem considerações bastante interessantes sobre a natureza do ser, né? Um desses caras é o Heráclito, que ele é responsável por inverter a noção do Parmênides, né? Ele dá um conceito oposto ao Parmênides, né? Mas a gente vai ver isso mais pra frente. E também tem o Pitágoras, que obviamente é o meu ancestral, my ancestor, né? Grande Pitágoras, meu ancestral, que ele vai falar sobre o ser, tá? Mas eu escrevi ele em matemática, né? Mas parece não faz sentido, né? Como é que eu tô falando de ser, matemática, o que tem a ver? Não tem nada a ver, Homero. Tem a ver, sim. Tá? A gente vai ver sobre esses dois pensadores hoje, né? Então, uma breve recapitulação. A gente está discutindo a ontologia daquilo que é, tá? Tá, primeiro pensador que a gente vai ver é um cara chamado Heráclitos. Né? Tem vários modos de você escrever o nome Heráclito e Pitágoras, né? Eu botei os nomes que se eu não me engano, os nomes gregos traduzidos seria desse modo: Heráclitus e Pitágoras com P-Y-T-H-A, Pitágoras. Mas você pode aportuguesar, tá? Eu vou aportuguesar o nome, vou chamar de Heráclito e vou chamar de Pitágoras, com I e acento no I, né? Bom, vamos ver o Heráclitos, tá? Isso aqui é uma foto, não uma foto, uma pintura que é atribuída a ele, tá? Esse senhor aqui se chama Heráclito. Claro que assim, é aquilo que eu falei, né?
nenhuma foto, coisa e tal, corresponde ao que é, né? Já, provavelmente essa pintura foi pintada aí 1500 anos depois da morte dele, então, olha, a probabilidade de fato ser o Heráclito, isso aí é mínima, mas é uma representação dele, tá? Essa é um quadradinho de uma pintura, que eu não me lembro o nome agora, mas é um quadradinho de uma pintura onde supostamente estaria o Heráclito, tá? Agora, o Heráclito nasceu em um lugar chamado Éfeso, né, que é a atual Turquia. Né? A Turquia lá do Erdogan, o Jorge Ogan, ele nasceu lá na Turquia. Ele nasceu em 540 a.C. e morreu em 470 a.C. Né? Contam os historiadores, né, que é o Diógenes Laércio, que é um historiador, né, que conta um pouco sobre a vida do Heráclito. Ele diz que o Heráclito desprezava a plebe, os filósofos, a política, a religião. Tá? Ele conta a história que ele era um cidadão bastante antipático, que odiava tudo, né? Que não gostava de nada. Ele era o... Provavelmente ele seria o ouvinte do canal aqui, se fosse vivo, né? Então ele tinha meio um desprezo por tudo, assim, né? Eu esqueci de botar cientista também. Ele não gostava de cientista, não gostava de nada, tá? Ele era um cara meio xarope, assim, conta a história, né? E ele viveu a vida inteira sozinho, tá? No começo da vida dele, ele viveu dentro, acho que do templo de Artemis. Ele ficou vivendo no templo de Artemis, e daí depois, mais pro final da vida, ele se escondeu, foi morar meio escondido numa montanha, né? E morreu velho, morreu com 70 anos, tá? Na época a expectativa de vida era 20 e poucos anos, cara. Então você morreu com 70 anos, cara, meu cara, guerreiro, cara. Se morreu com 70 anos, cara, você provavelmente conheceria o bisavô, tataravô de alguém, cara. Porque as pessoas nasciam e já se reproduziam bem rápido, assim, de 15 em 15 anos já saiu uma geração nova, né? Então, se tu viveu 70 anos, cara, você deve ter conhecido 5 ou 6 gerações 4 ou 5 gerações, né? E, que nem eu disse, né? Ele era meio antipático e tal, viveu a vida inteira sozinho, né? E eu escrevi ali, morreu na M, literalmente, né? O Heráclito supostamente conta a história, tá? Que ele tinha uma doença chamada hidropsia, tá? Que é uma doença onde começa a acumular água em alguma cavidade do teu corpo, por exemplo, na barriga, tá? E daí ele foi buscar ajuda para conta a história. Não, claro, isso que eu tô te contando não é confirmado. Tem várias versões sobre essa história, tá? Conta a história que ele foi buscar ajuda por um cientista, um médico. O médico ele diz que ele teria perguntado assim se seria possível transformar a água como é que é? Transformar uma enchente em estiagem. E daí o médico não entendeu nada e eles brigaram e ele não quis mais a ajuda do médico. Daí ele foi e procurou um curandeiro local. E o curandeiro local falou que ele deu uma... Cara, ó, século V a.C., século IV a.C., tá? Não tinha nada, assim, de comprovação científica de nada, né? O cientista falou, assim, pro Heráclito, conta a história, tá? Que ele tinha que se banhar e se encobrir todo em uma banheira de esterco, tá? Entrar dentro do esterco. Porque segundo aquilo que foi dito, né, o esterco, como é quente, isso aí meio que influenciaria e curaria essa hidropsia que ele tinha, tá? E daí o Heráclito, bom, né, vou fazer isso aí, né? Com 70 anos de idade, o velho lá, daí o velho juntou um monte de merda, né? E entrou na merda, tá? E daí tem duas versões sobre a morte dele, né? A primeira versão é que ele se afogou, aí ele não conseguiu sair do negócio, né? Então se afogou e foi achado o corpo dele
muitos dias depois e tal, dentro da merda, né? Então ele morreu na merda, né? Essa é a primeira versão. A segunda versão, que é uma versão mais agressiva, tá? Foi que ele fez essa banheira mesmo, tá? E ficou um pouco ali, e quando ele foi sair da banheira, né? Os cachorros que ele tinha, por causa do cheiro e por causa da aparência dele e tal, não reconheceram que o Heráclito era o Heráclito, e ele teria morrido atacado por cachorros depois de sair da merda, tá? Essa é a história que é contada por um historiador chamado Diógenes Laertius, né? Que é ele tem uma obra bastante famosa para quem estuda filosofia antiga, mas bastante famosa mesmo. Como é que é? É a vida e a obra. O nome do livro dele é A Vida e a Obra de Eminentes Filósofos, algo assim, de grandes filósofos, que eram o Diógenes Laertius. Ele era o cara que documentou a vida de filósofos. Então, muito da doutrina dos filósofos que a gente sabe hoje da filosofia antiga são transcrições do Diógenes Laértio. Falava, olha, ano tal, não sei o que, existiu um cara chamado Heráclito e ele pensava de tal modo, né? Quando ele morreu porque foi num curandeiro, o curandeiro falou pra ele, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá? Então, muito do que se sabe sobre filosofia pré-socrática tá em fragmentos daquilo que sobrou dos pré-socráticos, e tem alguns fragmentos de Heráclito, e muito também daquilo que o Diógenes contava, né, sobre o que era a vida do Heráclito, né? E eu botei ali Aristóteles porque o Aristóteles ele também comentava muito as ideias do Heráclito, né? Então se sabe muito sobre o que o Heráclito pensava, não pelos textos do Heráclito, mas sim por pensadores da época que estavam comentando o trabalho de Heráclito. Como eu disse, tem alguns fragmentos, mas no geral o grosso da teoria dele por exemplo, assim, o Aristóteles, quando ele ia começar a investigar uma ideia, ele tinha o hábito de ver o que todo mundo anterior a ele tinha escrito sobre o negócio. Então ele fazia como se fosse uma revisão bibliográfica geral de tudo, e daí depois que ele fizesse essa revisão bibliográfica geral, ele dava a ideia dele, né? E nessas revisões bibliográficas lá sobre o estudo do ser, sobre a natureza do ser, que está no livro do Aristóteles, que eu não sei o nome em português, mas em inglês é On Heaven. On Heaven. Eu acho que eu citei esse texto, acho, na live passada. Mas aí tem um texto do Aristóteles, On Heaven, que se eu não me engano, ele cita diretamente o texto do Heráclito, né? Então ele vai dizer, Heráclito disse, daí literalmente ele abre aspas e fala, e fecha aspas. E daí o Aristóteles diz, eu concordo ou não concordo, não sei o que, tá? Então, é mais ou menos por causa desse modo, né, que se sabe sobre aquilo sobre o que foi o Heráclito quando ele nasceu, quando ele morreu. Claro, isso é de um modo aproximado, né? Mas a filosofia do Heráclito, ela é interessante porque ela é muito, mas muito, mas muito, muito influente mesmo. Tem gente que diz que, inclusive, que o Heráclito ele é o pai da dialética. Tá? Quem inventou a dialética, supostamente, né, seria o Heráclito. A dialética é uma forma de pensamento lógico. Caso alguém não saiba o que é dialética, né? A dialética é uma forma de pensamento lógico que é uma forma alternativa à forma analítica, né? Então, a forma analítica de pensamento é quando você deduz coisas de premissas anteriores, né? Então, quando você fala, por exemplo, aquele clássico exemplo do silogismo, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Tá? Isso é uma dedução analítica. Então, você pega duas frases e, através da lógica, você consegue uma terceira. Um raciocínio analítico seria mais ou menos assim, né? Que é o modo que o Aristóteles escrevia, por exemplo, né? E ali eu acabei de notar que no meu slide ali eu escrevi Aristóteles errado. Eu botei Aritóteles. Burro pra caralho. Aritóteles. Segundo Aritóteles, né? Agora, a dialética, né,
que é um negócio que supostamente foi inventado pelo Heráclito, tá? Ela é uma forma de pensamento onde você não deduz uma coisa da outra, mas você confronta duas ideias. Então, através do choque das duas ideias, você vai ter uma consequência, e essa consequência vai ser o progresso, entre aspas, tá? Porque progresso é uma noção complicada de falar em termos filosóficos, tá? Então, basicamente, essa é a vida do Heráclito, tá? Vou te contar um pouco sobre a teoria dele aqui embaixo, se o meu slide andar, tá? Então, assim, ó, aspectos gerais da teoria do Heráclito, tá? O Heráclito, ele é o responsável pela famosa frase do pantarrei. O que é o pantarrei, ouvinte? Você que é um cara bastante fluente em grego, você já deve saber, né? Caso você não saiba, a noção de pantarrei é traduzido como tudo flui, né? Então, ao contrário do Parmênides, que acreditava que o ser era imutável e parado, o Heráclito acreditava que o ser existia em um constante movimento, tá? Então não existia nada que era parado, ou seja, é o contrário do Parmênides, né? O Parmênides achava que o movimento era uma ilusão, enquanto que o Heráclito achava que o estar parado era uma ilusão, que na verdade tudo está se movendo, né? Então ele usava aquela clássica frase que todo mundo já ouviu, né, que estuda filosofia, que é o negócio do que ninguém pode se banhar duas vezes no mesmo rio, né? Cada vez que você entra no rio, aquele rio na verdade é outro rio, porque a água que estava ali já não está mais, é uma outra água. Você pode a vida inteira ficar se banhando em um determinado rio, mas aquele rio nunca vai ser o mesmo rio, sempre é um outro rio, né? Então existe a ilusão mental que a gente tem que o rio é o mesmo, que aquele lá, ele é o rio, né? Mas na prática o que o Heráclito está dizendo, olha, esse rio, cada vez que tu entra nele, ele é um rio diferente, né? Porque a água do rio é outra, né? Mas daí tem discussões intermináveis sobre isso, né? Porque tem pessoas que vão dizer assim, o que define um rio, né? O que define o rio é a água, ou será que é a água e o local onde o rio tá, né? Que nem aquelas discussões malucas de filosofia, né? Pensa num vaso de flor, né? O que define o vaso de flor? É a forma do vaso de flor? Ou será que é o espaço vazio que está dentro do vaso de flor? Então, o que define o vaso de flor é o vazio do vaso de flor. Porque se o vaso de flor não tiver o vazio, ele não serve como vaso de flor. Tá entendendo? Porque tu precisa do vazio para botar a terra e daí botar a flor dentro, né? Então, existem, cara, inúmeras discussões sobre a natureza sobre se o nada de algum modo ele existe, né? Porque o rio ele tá a água ela tá num local, num vazio também, que seria o leito do rio, né? Ela passa pelo leito do rio, mas ela não passa no leito do rio. Ela passa no vazio do leito do rio. Tá me entendendo? Então, assim, tem inúmeras discussões, né, sobre isso, né? Sobre, como eu te disse, o Heráclito, cara, ele é muito famoso, assim, ele é bastante influente mesmo, né? Então, praticamente, cara, todos os filósofos, assim, dos principais conhecem Heráclito e já comentaram em alguma época da vida a ideia do Heráclito, tá? Isso inclui, por exemplo, Nietzsche. O Nietzsche falava sobre Heráclito também. E tá passando uma ambulância aqui. Na verdade, passaram 4 viaturas policiais. Acho que o bicho tá pegando aí, cara. Eu não fiz nada, cara. Né? Tá. Tá indo pegar os ouvintes aí que não escutaram os meus conselhos aí, né? Mas então, assim, a ideia do Heráclito, voltando ao assunto, é que, olha, o movimento, só o que existe é o movimento, né? Só o que existe é o fluxo. O ser existe dentro de um fluxo eterno, né? E tudo muda o tempo inteiro, né? E isso causa um problema, né? Que é o negócio da ilusão de identidade, né?
Porque se afinal tudo muda o tempo inteiro, então no fim das contas não existe identidade, né? Não existe você ser alguma coisa, porque você ser alguma coisa, cada segundo você é um ser diferente. Então não há um Homero, né? O que há é um Homero em um determinado momento, mas daí a gente volta no negócio lá da escola eleática. O momento em si, um ponto no tempo, ele não existe, né? Você nunca consegue chegar num determinado ponto dentro do tempo, não do espaço, né? Então, apesar da noção de que tudo flui dentro da filosofia do Heráclito, isso aí gera um problema, né? Que é o problema da identidade, né? Como é que você vai ter uma identidade, né? Também existem várias discussões filosóficas sobre isso, né? Aquela noção, né? O que constitui a identidade, né? O que faz alguém ser alguma coisa, né? Você vai ter inúmeras respostas. Tu vai ter, por exemplo, o Descartes, que ele vai dizer que o que define a identidade de alguma coisa é a substância, né? Um ser, ele é formado por substância e atributos, né? E a substância seria como se fosse um cabide metafísico, né? Onde as propriedades de um ser se juntam, tá? Atropelando, assim, bem por cima, né? A noção de substância, no Descartes é isso, mas a noção de substância é uma noção também bastante discutida dentro da história da filosofia. Se tu for pegar, por exemplo, a noção de substância, que seria o que dá identidade, em Aristóteles, cara, ela é uma coisa que, se eu não me engano, cara, ela tem 3 ou 4 definições diferentes, né? Que os acadêmicos que estudam Aristóteles dizem, né? E também tem a noção da alma, né? Que a alma resolveria o problema da identidade, né? Então, quer dizer, você é a sua alma, então, né? Você pode mudar e tal, mas você é a sua alma. Eu não sei se eu estou conseguindo te explicar mais ou menos o que é o problema da identidade, né? Mas, em resumo, é o seguinte: se tudo flui, se nada é constante, se não existe nada que seja constante dentro da natureza, então é impossível que exista a identidade, né? Você é você em diferentes... uma outra discussão que tem também é aquela ideia de que, olha, será que você sem o seu relógio é você mesmo? Né? Será que o relógio constitui a tua identidade? Será que um dia que tu for trabalhar, tu esqueceu de botar o relógio no pulso, será que você é outra pessoa? Né? Então, o que define a identidade de um ser? Né? Então, o Heráclito, quando ele diz isso, né, que olha, a ideia de identidade é uma ilusão, né, porque no fim das contas tudo que existe é um movimento, ele está criando um problema filosófico altamente complexo, né, que, cara, eu não sei se tem solução para isso, né? Foi tentado dar várias soluções, mas mais ou menos isso, né? Daí também aqui que eu escrevi aqui, suposto pai da dialética, né? Isso eu já comentei, né? Então, ele acreditava no movimento, tá? Só que ele acreditava na ideia do movimento de contrários que se colidem, tá? Então que ele fala também da ideia de movimento para cima e o movimento para baixo, né? Então, através dessa colisão de conceitos contrários, o movimento, o progresso histórico, né, ele segue, tá? Por isso que dizem que ele seria o pai da dialética, porque ele foi talvez um dos primeiros caras que pensou que, olha, o progresso, ele surge através de conflitos entre teses opostas, né, que vai ter a tese e a antitese. E daí, conforme a tese e a antitese se juntam, você vai ter a síntese, né? Então, por causa disso, claro, ele não usou essa palavra, tese, antitese, síntese, mas ele está falando sobre conceitos contrários que se chocam, tá? E formam conceitos novos, tá? Eu escrevi aqui Barco do Teseu, isso aqui é uma outra... isso aqui não é citado pelo Heráclito, tá? Mas é um bom exemplo para você ter para você entender mais ou menos o que é o problema da identidade, né? Que é o seguinte, né? Imagina que tu tá num barco, tu saiu com um barco, né? E conforme você vai fazendo a viagem no barco, você vai trocando as peças do barco,
né? Porque tá velha a peça, tu vai trocando. Então tu troca um timão do barco, troca uma vela do barco, troca um mastro de um barco, tá? E você vai indo, percorrendo o oceano, e de tempo em tempo você para num lugar e troca um pedaço do barco, e troca outro pedaço do barco, e troca outro pedaço do barco, tá? Quando você chegar no teu destino final, suponha que você tenha trocado 100% das peças do barco, né? Aquele barco que você tá é ainda o seu barco ou é outro barco? Tá entendendo? Isso é muito da hora, né, cara? É da hora porque, assim, não tem muito como, né? E isso vale também se tu pensar com relação ao ser humano, né? De tempos em tempos, todas as células do nosso corpo, elas se regeneram, tá? Inclusive as células de coisas que são concretas, né, no ser humano, assim, mais físico mesmo, como o osso, né? O osso, ele se regenera. Eu tinha visto uma matéria que parece que a cada 5 anos, 100% das tuas células regeneraram do teu corpo, tá? Então as tuas células, elas nascem com uma data de validade e quando elas vão morrendo, elas vão sendo substituídas. Então a cada 5 anos, 100% do teu corpo foi substituído. Ou seja, você não é mais o mesmo cara, tá entendendo? E a mesma coisa no negócio do barco do Teseu, né? Se o Teseu for ficar trocando as peças do barco, ele vai chegar com um barco lá, só que ele não vai chegar com o mesmo barco que ele saiu de onde ele estava, né? Então essa é uma discussão sobre ontologia. O que eu escrevi ali? O começo do círculo. Agora, esse é um momento que eu não lembro por que eu escrevi isso, cara. Por que eu escrevi o começo do círculo? Se eu não me engano, tá? É porque é alguma coisa que desculpa, gente, eu esqueci já o que eu ia falar, mas se eu não me engano, é a noção de que um círculo, tá? O começo do círculo é exatamente o local do fim do círculo, né? Então você não consegue supor o ponto onde começa o círculo, né? Pensa esse círculo aqui da bolinha do slide, né? Supondo que o círculo comece nesse ponto aqui em cima, quando ele terminar, ele terminou aqui em cima. Quer dizer, então o começo do círculo é ao mesmo tempo o começo, mas o começo do círculo é o fim do círculo. Então tem o começo do círculo e o fim do círculo. Em cada ponto de um círculo você vai ter o começo e o fim do círculo, né? Então você vai ter a união entre opostos dentro de um círculo, né? Que é o negócio da dialética, né? Que é os contrários, né? Então ele vem com essa noção do mundo como os contrários, né? O Heráclito, ele também tinha a noção de arqué, né? Arqué, que nem eu falei já nos episódios passados, mas a arqué, ela pode ser encarada como a origem, tá? E o Heráclito acreditava que a origem de tudo que existe é o fogo, tá? Então ele dizia que tudo vinha do fogo, tudo morria no fogo, né? Então o fogo constrói e o fogo destrói, que é uma noção, diga-se de passagem, bastante similar, vou falar direito, vamos falar os S direito, similar à noção da filosofia estoica, né? Os estoicos, olha só que interessante, os estoicos achavam também, assim como o Heráclito, que tudo vem do fogo e tudo vai ao fogo, né? E que seria o elemento principal, né? E que tudo é um fluxo também dentro do estoicismo, mas o estoicismo ele tem uma noção de ciclo infinito e tal, que é um negócio um pouco mais complicado, né? Que também é similar à noção do Heráclito, mas os estoicos acreditavam na ideia de identidade através da alma, se eu não me engano, tá? Então assim, os estoicos tinham um pensamento similar ao pensamento do Heráclito, mas não era bem que nem o pensamento do Heráclito, tá? A ontologia estoica, né, a metafísica estoica, talvez eu faça um vídeo no futuro falando sobre isso, porque, na minha opinião, é a ontologia mais correta que existe, né? Mas, claro, eu tô falando isso sendo alguém que fez doutorado em estoicismo, né? Então, obviamente, a gente sempre vai defender aquilo que a gente estuda, né? Por quê? Porque a gente estuda aquilo que a gente acha que é a verdade, né? Mas isso é um assunto, talvez, para um outro episódio, tá? Então, a ideia geral do
do Heráclito é essa, né? É a ideia de que, olha, tudo que existe, existe dentro de um grande fluxo, né? E esse fluxo, a origem de tudo é o fogo, né? E é isso, cara. E tudo muda e nada é eterno, né? Que é ao contrário do Parmênides, que o Parmênides diz, não, tudo é eterno, tudo tá parado e tudo é uno, né? E a ilusão é a ilusão de movimento. O Heráclito vai dizer o contrário, não, tudo que existe é um movimento e a ilusão é a ilusão das coisas estarem paradas, de você ter uma identidade própria como ser alguém, tá? Então, discussão bastante interessante. O Heidegger falava bastante sobre essas partes de ontologia, né? Sobre a noção do ser com o tempo, né? E tal. Mas é bacana, é interessante, né? Então, caso alguém te pergunte sobre Heráclito, é mais ou menos isso a filosofia dele, né? Que nem eu disse, ele é pai da dialética, mas eu considero o pai mesmo, acho que o Platão, né? Mas tem acadêmicos que consideram o Heráclito, porque o Heráclito é anterior ao Platão, então ok, faz sentido, né? Mas o principal propagandista da noção de dialética é o Platão, né? Então esse é o Heráclito, bem de boas, né? Quer dizer, de boa nada, porque é umas discussões bastante complexas sobre a natureza do ser, né? Que eu tô te explicando de um modo atropelando, né? E lembrando, vou lembrar mais uma vez, eu vou lembrar todos os episódios, que nenhuma aula de qualquer pessoa, por melhor que seja o professor, nenhuma aula no YouTube substitui a leitura dos textos clássicos, tá? É preciso que você leia as fontes primárias se você quiser entender, tá? As leituras comentadas e tal, isso aí serve só para você ter uma leve noção sobre o que fala cada filósofo, sobre quais discussões os filósofos estão inseridos, quais o contexto que os filósofos estão inseridos. Tá bom? Eu me pergunto se eu ainda tô com o ouvinte aí se o ouvinte ainda tá tancando. Tá, mas vamos... Eu não sei, cara. É porque assim, eu vou dizer pra ti, ó, ser bem sincero contigo. Eu acho essas discussões maravilhosas, cara. Eu adoro discutir esse tipo de assunto. É realmente umas coisas que eu acho top, tá? Mas eu entendo que nem todo mundo... Quando é filosofia, assim, muito pura, assim, ontologia, metafísica, lógica, essas coisas, as pessoas... A cabeça das pessoas geralmente não aguenta, tá? Então... Mas é da hora, né? Então, assim... Se eu fosse resumir o Heráclito em uma frase, a frase seria aquela frase do Pantarreia ali, que eu botei ali antes, ó. Que é a ideia de que tudo flui, né? E daí isso gera o problema da identidade, né? Se tudo flui, então, como é que você sabe que você é você mesmo, né? De onde é que surge a tua noção de identidade, né? E isso tem até implicações jurídicas, né? Quer dizer, se você matou alguém... Você, o você do futuro não pode ser condenado, porque o você do futuro não foi o você do futuro que matou o cara, foi o você do passado, tá? Então gera uma série de implicações, cara. Então, muito complicado, tá? Mas é bastante interessante, tá? Vamos dar uma olhada no Pitágoras. Eu não sei quanto tempo eu já tô falando aqui. Tá, falei quase meia hora, beleza, foi. Bom, esse cara aqui, o Pitágoras, deixa eu te mostrar uma foto dele aqui, ó. Tá? Um busto que é supostamente atribuído a Pitágoras. Perceba que, como ele é meu ancestral, ele literalmente é meu ancestral, ele é até parecido, né? Tu vai ver que ele tem a barba fechada aqui e até uma boininha aqui, ó. É, literalmente, ouvinte, ouvinte. Né? É literalmente eu, cara. Você não tá compreendendo aqui, cara, a seriedade do negócio. Bom, eu escrevi Pitágoras ali aportuguesado, né? Pitágoras nasceu em 571 a.C. e morreu em 490 a.C., aproximadamente, né? Eu digo aproximadamente porque a data de morte e a data de nascimento dele não é conhecida, tá? É estimada. Então parece que ele teve um historiador
na época da história que, que registrava as coisas, e ele disse que o Pitágoras tinha feito 40 anos na Olimpíada de número tal. Daí os caras, a Olimpíada de número tal foi em tal data. Logo, o Pitágoras nasceu 40 anos antes disso. Logo, ele nasceu em 571 a.C. Né? Mas não há um consenso, principalmente um consenso com relação à morte dele, porque a morte dele é uma coisa bastante enigmática. Né? A figura do Pitágoras é um negócio assim, tu vai ver que é uma pessoa... É uma pessoa bastante polêmica, tá? Então... polêmica porque ele é associado a um monte de coisa bastante complicada. Tá? Ele tinha uma religião própria, que era o pitagorianismo e tal, né? O pessoal diz que é gnose, que é negócio hermético e tal, mas enfim, né? Conta a história que ele era filho de um joalheiro. Joalheiro na verdade, o termo que é usado, que seria engravador, como é que é? Engravador de joias. Sabe o cara que põe joia num brinco, num anel, tá? Esse era o pai do Pitágoras, tá? Ele era um cara com bastante dinheiro, né? A família dele tinha bastante dinheiro, tinha posses e tal, né? Pitágoras, ele era um cara, meu ancestral, ele era um cara bastante inteligente, bastante erudito, né? Ele estudava lira, que é aquelas tipo umas arpinhas pequenininha, né? Ele estudava lira, estudava aritmética, geometria, astronomia e poesia, né? E ele era também fluente em egípcio antigo, porque o Pitágoras, ele nasceu em uma cidade na Grécia. Como é que era a cidade que ele tinha nascido? Eu tinha que ter anotado aqui. Mas ele morou em vários lugares. Ele morou ele morou um tempo na Itália, ele morou um tempo no Egito Antigo, ele morou um tempo na Síria também. Tá? E durante essa visita ao Egito Antigo, né, supostamente ele aprendeu o egípcio antigo, né, com o faraó da época que chamava-se Amosis II, né, que o nome traduzido seria Ames Zanait, Zanate, não sei como é que fala. Olha, eu acredito, não sou um grande fluente em egípcio antigo, mas eu acredito que o H depois do A é lido como se fosse um R, né? Então seria Hermes. E Sanait, eu não sei como é que fala. Zanate, Hermes Sanate. Que é o faraó Amoses II. Né? E o faraó Amoses II, né, o nome do faraó Amoses II, né, o Hermes Sanate, significava o nascido da lua. Né? O negócio da lua e do sol faz parte de um treco que se chama tradição hermética, né? Que eu não vou te explicar aqui, né? Porque isso faz mal para a cabeça das pessoas, tá? Não estuda a tradição hermética, tá? Isso já, as pessoas que estudam isso aí dá problema, tá? Então não vou ficar falando sobre isso, mas a lua, ela é um símbolo hermético, tá? Muitas vezes associado a espíritos negativos, tá? Enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas ele aprendeu egípcio antigo com Hermes II, Amosis II, e supostamente diz que ele aprendeu as partes de matemática que fizeram ele muito famoso também no Egito Antigo, né? Os egípcios, eles tinham um conhecimento em matemática bastante avançado na época, né? Que ele foi o Pitágoras, criou o teorema de Pitágoras e tal, né? Aquela coisa toda. Eu escrevi ali, ó, vamos ver se tu sabe o que é isso, ouvinte. Tu sabe o que é metempsicose egípcia? Sabe o que é metempsicose egípcia? A metempsicose egípcia, ele era uma crença antiga lá do Egito Antigo de que a alma humana ela é imortal,
né? E que o corpo ele é como se fosse um receptáculo da alma, né? Então, a tua alma, de tempos em tempos, ela some e vai para outro lugar, depois ela volta, por isso que tem o negócio das múmias. Tá? Era uma crença antiga na época, né, de que a alma é imortal e o corpo ele é só um receptáculo da alma. E a tua alma ela continua vivendo mesmo depois que o teu corpo já não está mais. Tá? Então, a doutrina pitagórica ela tem essa noção de metempsicose. Né? E o pitagorianismo, a religião pitagórica, ela era uma religião que acreditava, além de acreditar na imortalidade da alma, ela acreditava na reencarnação da alma. Tá? Por isso, inclusive, que eu sou a literal reencarnação do Pitágoras. Né? Porque como a doutrina pitagórica acredita na reencarnação da alma, evidentemente, então, ele reencarnou em mim, cara. Eu sou o Pitágoras. I am Pitágoras. Ah, literalmente eu sou o Pitágoras. O Pitágoras ele teve uma morte bastante misteriosa também. Tá? Não há um consenso da data da morte dele, não há um consenso sobre o que aconteceu com a morte dele. Tá? Ele tinha um culto secreto, tá? Que é o negócio do pitagorianismo, que é uma religião secreta. E essa religião secreta, eu tinha lido uma vez, parece que eles tinham brigado na Grécia Antiga com os negócios de democracia. O Pitágoras, se não me engano, era contra a democracia. E brigaram e brigaram feio, cara. E tocaram fogo nos templos. E parece que o Pitágoras, dizem que, né? Tu teria que confirmar isso aí. Mas dizem que ele morreu queimado. Essa é uma primeira versão, tá? E a segunda versão é que os discípulos dele se sacrificaram para salvar ele, né? E dizem que eles deitaram em cima do fogo para ele passar por cima correndo e ir embora. E os discípulos dele morreram e o Pitágoras conseguiu sobreviver. E daí depois ele teria ficado muito triste com a morte dos discípulos e com tudo que aconteceu. E ele teria se churrascado. Né? Então, duas origens aí, duas teorias supostas sobre a morte de Pitágoras, mas como todo líder de seita, né, de grupo religioso secreto, não é ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Tá? Que eu escrevi map aqui? Não tem. Bom, enfim, vamos passar aqui. Vou te contar um pouco sobre a doutrina pitagórica. Tá? A doutrina pitagórica. Então eu te contei mais ou menos a vida dele, tá? Então ele foi um cara que viveu em muitos lugares, ele tinha uma boa vida, ele era bastante erudito, né? Ele tinha esse culto ele tinha o pitagorianismo, que era uma sociedade secreta grega, né? E é isso, essa é a vida dele. Tá? Mas a doutrina dele funciona do seguinte modo, né? A doutrina pitagórica... Tá muito alto meu áudio, cara. Eu acho que tá estourando. Eu tô me ouvindo meio alto aqui. Acho que vou ter que editar depois. Alô. Bom, a doutrina dele, ela existe num negócio que chama numerologismo. Tá? E o que é o numerologismo? Né? O numerologismo é a noção... No mundo atual, o numerologismo se chama numeralismo. Tá? Então você tem nominalismo, você tem o universalismo e você tem o numeralismo também. Tá? Essa noção de numeralismo, para você ter uma ideia, é discutida pelo Quine num texto. Como é que era o nome do texto do Quine que falava sobre isso, cara? O texto que o Quine discute os universais e o nominalismo. Tá? Mas o que é o numerologismo? O numerologismo é a noção de que tudo que existe, que a base fundamental da realidade, o ser, né, é um número. Tá? Os seres são os números. Tudo que existe pode ser traduzido em números. Né, no sentido de que a base de tudo que há são números. Tá? Na época isso era um absurdo, né? Mas se tu for pensar, por exemplo... Se for pensar um computador, né, cara? Pensa a tela do celular que tu tá me ouvindo ou a tela do computador que tu tá olhando. No fim das contas, se tu pode reduzir tudo isso a número,
né? São todos números passando na tela do negócio, cara, tá? E talvez o meu ancestral estivesse correto, tá? Talvez a base de tudo que existe são números, mas, olha só, isso é um problema também, porque o número, cara, ele... Como é que eu vou dizer? A ideia de você ver a realidade como algo formado por números, ela tem um problema que é o seguinte, cara, o número, supostamente, ele não tem caráter ontológico, tá? Supostamente o número, ele não existe, né? Então, quer dizer, existem números em todos os lugares, mas você não consegue, por exemplo, pegar um número com a mão. Tipo assim, tu consegue deduzir que existem números, né? Quando tu vê 3 maçãs, tu consegue deduzir o número 3. Mas você não consegue pegar o número 3 na realidade. Ou seja, o número ele é quase como se fosse um conceito mental que ele é deduzido a partir da realidade. E por isso a realidade não poderia ser um número. Tá me entendendo? Então existe essa discussão, né? Que é uma discussão que, olha, você está afirmando que a base da realidade é um número, mas como é que vai ser um número se um número não existe? Se o número não tem... Se você não tem como evidenciar o número, né? Vamos pegar o Pirula, por exemplo. Esses caras da ciência moderna, né? Que os caras acreditam só em coisas experienciáveis, né? No método empírico lá do Karl Popper. Ok, tudo bem, você acredita no mérito empírico, mas você concorda que você é um Pirula e o número 1 não é experienciável? Você não consegue comprovar cientificamente a ideia de número 1? Então fica difícil, né? Quer dizer, o cientista ele tem dificuldade. Por exemplo, pede para um cientista te explicar o que é um número 1, cara. O que é um número? O que são os números? Tu vai ver que não é fácil para o cientista explicar, né? Tem teorias modernas sobre o que é um número, né? Seriam... mas eu não sei se eu concordo com isso, tá? Eu só vou citar por cima para tu saber que existe. Existem acadêmicos que afirmam que o número ele é uma qualidade de um ser, de um ente, né? Então, quando a gente fala Pirula, a gente está falando que é um cara cabeludo. Então, essa é uma característica do Pirula, tá? Tem um cara que é formado em ciência, essa outra característica do Pirula. Mas você também teria uma outra característica que é o número 1. É um Pirula. Tá me entendendo? Dizem que então o número ele seria uma qualidade do ser, mas não seria o ser, né? Mas na doutrina pitagórica existe essa noção de que a realidade seria formada por números, né? Então o fundador dessa ideia, né, de que a realidade toda é traduzida de números é o Pitágoras. O mérito dele é esse. Então ele foi o cara que inventou isso aí. Ele falou, não, eu acho que a base de tudo é número. Tudo que existe são números. Não existe nada além de números, né? Ou seja, toda e qualquer outra coisa que tu enxergue na realidade é uma ilusão. Porque a única coisa que é real são os números. Mas daí tem o problema que eu falei, né? Como é que a realidade vai ser formada por número? O número não tem poder causal. O número não consegue influenciar uma coisa, né? Ele também não consegue ser influenciado por nada, né? E aonde estão os números, né? Tem o reino dos números, tem a noção de lógica e tal. Então, não sei, cara, né? Mas a ideia do Pitágoras surge daí, né? Da noção de número. Que a realidade toda, por isso que a gente está falando de ente, né? De ontologia. A realidade é formada por números, né? O Pitágoras acreditava também num conceito de harmonia, né? Que é o conceito de par e ímpar, né? Ele dizia que existe que a matemática ela tem uma harmonia por causa dos números, que sempre tem um número par e um número ímpar, um número par e um número ímpar, né? E também tem várias discussões sobre filosofia da matemática também com relação a isso, né? Porque tu vai pegar o número 0. O 0 não significa nada, não representa nada. Mas tem uma teoria que o 0 ele seria um número par. Por quê? Porque antes do 0 tá o menos 1 e depois do 0 tá o mais 1.
E se a matemática ela se manifesta numa harmonia entre números pares e números ímpares, o zero precisa ser par, porque o zero ele está entre dois números ímpares. Então, necessariamente, pela lei da lógica da matemática, o zero seria par. Mas isso também não é um consenso dentro da filosofia da matemática, então... não sei, cara. Mas ele acreditava nisso. Né? Ele acreditava na ordem matemática, que eu já falei, né? Então existe uma ordem lógico-matemática que governa tudo. Que o logos seria numérico. Tá? O logos seria logicamente ordenado em uma forma matemática. Tá? Ele acreditava também isso é uma coisa interessante, cara, porque ele foi o mais próximo de acertar, que é o seguinte: ele acreditava que a Terra é esférica, tá? Ele acreditava que a Terra é esférica. Eu acho que talvez muito pela noção que se tinha na época, que eu já comentei, acho, no episódio passado, de que a perfeição ela se dá através da figura do círculo, que o círculo seria o perfeito, né? E o círculo é citado tanto por Heráclito quanto por Parmênides. Dentro da cultura grega, a noção de que a perfeição é um círculo. Tá? A noção de perfeição é um círculo. E ele acreditava que a Terra é um círculo. Né? Ela é uma esfera, na verdade, que é um círculo em 3 dimensões, né? E que ela gira ao redor de um fogo. Né? Ela gira junto com os outros planetas ao redor de um fogo, né? Porque ele acreditava também que o fogo era a origem das coisas, né? E ele acreditava, na verdade, em 4 elementos, né? Que é o negócio do fogo, da terra, da água e do ar. Mas ele achava que a origem era o fogo. Então, o fogo, ele origina a terra, a água e o ar também. Que, na verdade, a água seria um outro estado da matéria, que é o fogo, tá? Daí a gente volta no negócio lá do arqué, né, do princípio, né, pro Pitágoras o princípio era o fogo, mas tudo que existe, né, é dedutível de números, mas esses números deduzem os 4 elementos. Né? Botei aqui também que o Pitágoras ele é o criador do Teorema de Pitágoras, né, que todo mundo conhece esse teorema, né, mas é a ideia de que, olha, existe uma lei do cosmos, lógica, que diz que todo triângulo que existe possui como soma dos ângulos internos 180 graus. Então qualquer triângulo que tu faça, qualquer triângulo, ele vai ter 180 graus. Algo assim, eu não me lembro direito da teoria de Pitágoras, porque isso é um negócio mais a ver com matemática e eu estudo mais a parte filosófica da doutrina dele, tá? Mas se eu não me engano é isso, né? Então a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Pode ser um triângulo equilátero ou qualquer outro triângulo. Tá? Então é mais ou menos isso que pensava o Pitágoras. Mas não é só isso, não. Ele tinha uma parte envolvendo números. Tá? Que é o negócio que tem a ver com a filosofia dele, né? Mas também tem a ver com a religião dele. Né? Que era desse culto, dessa sociedade secreta pitagórica. Que ele dizia que cada número tinha um significado. Eu separei alguns só, tá? Eu não achei todos, tá? Mas eu separei alguns, tá? Então, assim, ó, no pitagorianismo, que seria essa sociedade secreta pitagórica, né? Tipo essa religião secreta pitagórica grega antiga, né? O número 1 representa o mônada, que seria a origem do ser, né? Que nem o Parmênides, o uno, né? O uno, né? O mônada lá do Leibniz, né? Então o 1 representa a origem de todos os seres. Tá? Tudo que começa no número 1. O número 2, que é o díade, representa a matéria e representa o outro. Né? Quer dizer, então, por exemplo, assim, ó, se o 1 representa a origem de todos os seres, o 2 ele vai representar alguma coisa que é diferente do 1, ou seja, vai representar alguma outra coisa. Então o 2 é o outro, né? Representar a matéria. O número 3 seria um número ideal, né? Porque o número 3 ele tem o começo, o meio e um fim, né?
Eu não entendi exatamente por quê, tá? Mas eu imagino que seja pela forma do número 3, né? Que o número 3, cada pontinho ali, ó, é um começo, um meio e um fim, né? Então, o 3, eu vou fazer com o mouse aqui, o 3 é mais ou menos assim, ó, começo, meio e fim, né? Pelo que eu entendo do pitagorianismo é isso, né? E o 3 representa o triângulo, porque um triângulo, né, vai ter 3 lados, né? Então o 3 seria um número sagrado dentro da doutrina pitagórica, né? O número 4 representa, é sagrado também, porque representa as estações e os elementos, né? Então são 4 estações no ano e 4 elementos, né? Fogo, ar, água e ar. É isso, né? Fogo, terra, água e ar. São 4 elementos. Então eles cultuavam números na época, né? O número 5 representa o símbolo do pitagorianismo, né? E tem alguém mandando mensagem aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. Porra, Recortes, eu tô gravando um negócio aqui, cara. Vamos parar com isso daí, cara. Pô, o Recortes me atrapalhou aqui, cara. Eu tô sempre fazendo... Intancável o Recortes, viu? Recortes da hora. Né? O que eu tava falando? Número 5. Né? O número 5 ele representa, ele é o símbolo do pitagorianismo. Né? E por que eu não me lembro, né? Mas ele e representa o casamento. Tá? Isso dentro da religião. Tá? Eu tô te falando o significado dos números dentro da religião pitagórica. Né? O número 7 representa o número dos planetas e as cordas de uma lira, né? Que lembra que o Pitágoras tocava a lira, então ele sabia... A lira possui 7 cordas, né? E o número 10 seria um número perfeito, pois ele representa o tétrado. Eu já vou te mostrar o que é um tétrado. Tétrado. Tá? Tétrado é que fala? Tétrado. Eu não sei. Mas ele representa um tétrado. Eu tenho separado aqui 2 números que eu preciso te mostrar uma coisa sobre o Pitágoras, né? O número 5 e o número 10. O número 5, eu lembrei agora, ele é o símbolo do pitagorianismo, porque o símbolo do pitagorianismo, cara, ele é literalmente, cara, ele é um pentagrama, o símbolo do pitagorianismo. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá? O que é um pentagrama? Tá? Qual é que é o negócio do pentagrama? Então aqui estão os elementos os 4 elementos, tá? Cada elemento em uma ponta. Ó, não vai começar com os negócios de hermético, tá? Mas tem os 4 elementos, tem a água, a terra, o fogo e o ar. E aqui o 5º elemento, que não é o filme do Bruce Willis, que diz de passagem é um bom filme, né? O 5º elemento tá como espírito, mas na verdade o espírito seria a alma, tá? Porque o pitagorianismo, como eu disse, ele tinha aquela metempsicose egípcia lá, que acreditava na alma. Então você tem 4 elementos e a alma humana, que seria o 5º elemento, entre aspas, porque não é bem um elemento, né? E o negócio do pentagrama, deixa eu te mostrar aqui, ó. O pentagrama, ele tem uma particularidade que todo pentagrama, tá? Ele forma uma figura geométrica dentro dele que tem 5 lados, tá? Como é que é? Pentaedro? Tem um nome matemático para isso que eu não sei, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora, o negócio do pentagrama é o seguinte, cara. Esse pentaedro, eu vou chamar de pentaedro, não sei se é o pentaedro. Né? Eu tinha que ter avisado o ouvinte que tá ouvindo com o podcast para olhar a imagem, né? Mas eu esqueci, peço perdão pelo vacilo. Mas assim, o que tem o negócio do pentagrama? O pentagrama, assim, ó, cada ponta, cada ângulo desses aqui, se você juntar com os outros 2 ângulos opostos, você vai formar um outro pentagrama. Então cada pentagrama forma dentro dele um outro pentagrama, tá? E isso é um... E daí você vai ter outro pentagrama, e dentro desse outro pentagrama você vai ter mais uma forma geométrica dessa, que vai gerar outro pentagrama, que vai gerar outro e 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 outro, até o infinito, tá? Então o pentagrama ele é deduzido dessa relação matemática dessa figura geométrica de 5 lados, né? No caso, esse pentagrama é um pentagrama equilátero, né? Mas ele possui essa característica de ser
infinito, né? Um negócio infinito. Então, pá, 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 pá. E na figura pitagórica, então, né, que nem eu disse, cada lado representa terra, fogo, ar, água e o espírito, mas o espírito aqui é só uma imagem que eu peguei. Na verdade, na doutrina pitagórica, correta seria a alma. Tá? A palavra certa é alma, isso aí foi só uma imagem que eu peguei. Tá? Por isso que o número 5 ele era um número sagrado dentro do pitagorianismo, por causa do... Ele era o símbolo do pitagorianismo. Tá? Literalmente, se você for na internet procurar pitagorianismo, tu vai ver que vai mostrar o símbolo, esse símbolo, de 5 lados, tá? Desse culto secreto e tal. Agora, por que é o casamento, eu não me lembro. Porque a união do 2 com o 3 tinha uma justificativa numerológica que eu não me lembro, tá? Mas tinha um outro número, tá? Que é o tétrado, que é o tetrado, tá difícil eu falar, que seria um número sagrado no pitagorianismo por causa dessa figura aqui, né, que é o tétrado. Então você vai ter 10 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E a união desses 10 pontos vai gerar uma série de triângulos. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e daí um outro triângulo maior em volta. Né? Então, através desses 10 pontos, você gera 10 triângulos, né? E o triângulo é o símbolo lá do pitagorianismo. Símbolo não, é um elemento fundamental do pitagorianismo. Né? Então, são 3 lados, né? Que o 3 também é um número sagrado. 3 lados, 3 lados, 3 lados, 3 lados, e vai indo até chegar em 10. Em 10 triângulos, tá? 9 aqui dentro, pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí mais 3 aqui da cor mais clarinha. Peraí, deixa eu contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E daí você vai ter o triangulão aqui maior 10. Tá? Isso é um tetrado. Eu não sei se eu estou falando o nome correto do negócio, mas seria um triângulo com 10 formado por 10 pontos, com 9 triângulos pequenos dentro e um triangulão grande. Mas agora que eu estou te falando aqui, parando para pensar mesmo, tem mais que 10 triângulos aqui, não? Tem mais que 10, hein? Refutei o Pitágoras aqui, ó. Porque tá vendo que esse ponto aqui, ó. Esse ponto pra cá forma um lado do triângulo. E esse ponto pra cá forma outro. E esse ponto pra cá forma outro. Você vai ter um triângulo médio aqui, ó. E aqui você vai ter outro triângulo médio. E aqui você vai ter mais outro triângulo médio. Então, na verdade, o tétrado possui 13 triângulos. Bom, não sei, cara. Né? De qualquer modo, assim, o pitagorianismo viu o número 10 como um número sagrado também. Tá? Então essa seria a religião pitagórica. Tá? Mas se fosse para falar assim para ti o principal, então, assim, qual é que foi a principal contribuição filosófica para a tradição filosófica? Esquece a parada de religião e tal, de ordem secreta e tal. E a principal coisa dele é a noção de que a realidade ela pode ser traduzida para números, porque os números seriam a base de tudo que existe. Né? Então isso seria a principal contribuição, a noção de harmonia também, mas eu não sei se ele foi o criador da noção de harmonia, né? Da ordem matemática lógica, não sei. Ele foi criador de muita coisa, tá? Tem muita coisa dentro da matemática que possui origem no Pitágoras. Ele era como eu vou te dizer, ele não era só um cara religioso, ele não era só um matemático, ele era também um filósofo. Tá? Então ele tinha ele era músico e tal, tinha muitas atribuições, tá? Então isto é o Pitágoras. Tá bom? Bom, agora eu vou te mostrar que você chegou até o final aqui, ó, cara. Eu vou te contar por que o Pitágoras ele é o meu ancestral. Literalmente o meu ancestral. Né? A partir de agora
Eu não vou falar nada mais sério aqui, tá? Isso aqui terminou, se tu queria só ouvir Heráclitos e Pitágoras, beleza e tal. É basicamente isso, né? Então, mas agora eu vou te contar um negócio do meu ancestral. Por que é o meu ancestral? Mas só para resumir, então, de novo, né? Então, a ideia principal, vamos pegar o Heráclito primeiro. Então, a ideia principal do Heráclito é que o ser existe dentro de um fluxo em movimento. Então, tudo que existe é movimento, e a noção de identidade de algo ela é uma ilusão, que é o contrário do Parmênides, né? Agora, o Pitágoras, ele também falava sobre o ser, mas ele falava sobre o ser de uma perspectiva matemática, onde ele dizia que tudo que existe é derivado de números, e que o número seria a base de toda a ontologia, de tudo que existe são números, né? O que a gente olha e acha um absurdo, mas ao mesmo tempo, quando você vai pegar os jogos de computador hoje, cada vez mais realistas, e cara, é tudo número ali, é tudo número, né? Isso é um negócio até bem Matrix, né? Se tu for pegar um negócio da Matrix também, é tudo número. Número, número, número. E os números, olha só a coincidência. Os números do computador é 1 e é 0, que é o 10, que é o número sagrado. Que o 1 representa o tudo, o uno, e o 0 representa o nada. Ou seja, a linguagem no computador, ela segue aquilo que o Pitágoras falava, entre o 1, que representa algo, e o 0 representa nada, e o 10, que é a união do 1 e o 0, representam o símbolo máximo sagrado do pitagorianismo, né? Mais uma coisa que eu lembrei agora de cabeça, provavelmente depois que eu terminar de gravar esse episódio eu vou lembrar de coisas que eu deveria ter falado e eu não falei. Mas o pitagorianismo ele também propunha uma doutrina ascética. O que é uma doutrina ascética, ouvinte? É você abrir mão dos prazeres, né? Você dele é meio que nem o estoicismo, né? Você abre mão dos prazeres porque faz bem você abrir mão de prazeres, né? Então que é aquela noção do pão, né? Qual é que é o melhor pão que existe, né? O melhor pão que existe é o pão que é comido por alguém que tem muita fome, por alguém que tá com a falta do pão, né? Então o prazer de você comer um pão, ele está diretamente ligado à fome que você tem do pão. Então você abrir mão do pão vai fazer o pão no futuro, quando for comer, o pão vai ser melhor, né? Então os ideais ascéticos, por assim dizer, estavam dentro do pitagorianismo, né? Claro que a noção de ideal ascético é um negócio bastante polêmico. O Nietzsche era um grande crítico a isso, né? Ele dizia que qualquer ideal ascético é um ideal de negação da vontade de vida e tal. Mas enfim, isso é um outro assunto. Coitado do ouvinte que tá me ouvindo ainda. Mas é isso, gente. Vou te contar então, você que chegou até aqui, meus parabéns, se puder deixar um like aí, puder se inscrever. Vou contar esse negócio do meu ancestral aí, porque vocês ficam me incomodando pra contar, né? Então vamos lá. Tá, assim, ó. Meu nome, né, como vocês sabem, é Homero Damo. Tá? Meu sobrenome é Damo. Tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui pra ti, ouvinte. Você já conhece alguém com esse sobrenome? Tu já viu alguém que tem esse sobrenome que eu tenho? Difícil, né? Provavelmente você não conhece, né? O meu sobrenome, ele não é um sobrenome comum. O meu sobrenome, ele é um sobrenome bastante raro, né? Claro que não quer dizer por causa disso que eu seja alguém muito importante. Não quer dizer que, eu sou um... Por exemplo, o sobrenome Rothschild é um sobrenome raro também. Não é qualquer pessoa que tem um sobrenome Rothschild. Assim como não é qualquer pessoa que tem o sobrenome que eu tenho, né? Então, o meu sobrenome provavelmente você não conhece ninguém que tem esse sobrenome, né? Se você conhece, meus parabéns, cara, mas é difícil, cara, né? Caiu minha garrafa aqui, minha tampa aqui, só um pouquinho. Depois eu vou pegar, cara. Caiu minha tampa da minha garrafinha no chão ali. Agora, o que significa o meu sobrenome? O meu sobrenome, tá? Ele não significa nada. Nada. Como assim nada? Nada. Meu sobrenome não significa nada, né? Então você tem, por exemplo, é muito comum que o sobrenome das pessoas signifique alguma coisa, né? Por exemplo, sobrenomes alemães, né? Você tem
Sobrenome Fischer. Fischer em alemão significa pescador. Schneider significa alfaiate. Baumann significa agricultor. Kaufmann significa comerciante, né? Que Kauf é o verbo comprar e Mann é o homem, no sentido geral, né? Seria o homem que compra, né? O comerciante e tal. Compra e vende, né? E se tu for pegar, por exemplo, o sobrenome Silva, né? O Silva diz que a origem do sobrenome Silva é Selva, que é um sobrenome brasileiro mesmo, Selva, né? Mas não sei até que ponto é verdade isso, porque eu já li também que não é bem isso, né? Silva significa outra coisa que não é selva, né? Mas no geral, os nomes, os sobrenomes das pessoas, cara, geralmente eles significam alguma coisa, tá? É muito raro que um sobrenome não signifique nada, né? E o meu sobrenome, cara, ele não tem nenhum significado, tá? Então, mistério. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Tô caindo aqui. Então, assim, ó, meu sobrenome não significa nada, né? Dambo. O que é Dambo? Nada. Não tem. Eu pesquisei, cara, no dicionário, em todas as línguas que existem ali no Google Tradutor. Eu fui indo por língua e escrevendo sobrenome, tá? E eu não encontrei nenhum significado pro meu sobrenome. Zero significado, tá? E, inclusive, eu procurei em grego antigo, tá? Em línguas mortas, diga-se de passagem. E não tem significado nenhum, tá? O que é um grande mistério, né? Quer dizer, por que a maioria das pessoas tem um sobrenome que significa alguma coisa e o meu sobrenome não significa nada, né? E, bom, a origem que eu vou escrever, a origem que eu sei da minha família, tá? Até onde eu saiba, tá? E isso eu sei no sentido que eu tenho documentalmente como provar, tá? O meu bisavô é de origem italiana, tá? E ele entrou na Itália, no Brasil, através do Porto de Santos, tá? E eu tenho como provar isso porque eu tenho os papéis de entrada dele no Porto de Santos, tá? Muitos e muitos anos atrás, meu bisavô, por parte de pai, tá? E eu procurei lá na Itália e tal, e também não tinha nada, né? E também a palavra Dambo também não significa nada em italiano, né? Parece algumas origens francesas e tal. Mas daí tem um outro negócio, cara, que é o seguinte, cara. Alguns poucos sobrenomes de pessoas, né, na verdade eram nomes de pessoas, né? Então, por exemplo, o sobrenome Rodrigues. Rodrigues, ele vem do quê? Ele vem da palavra Rodrigo. Então, existiu um Rodrigo muito famoso e esse Rodrigo teve vários filhos e o sobrenome dos filhos dele acabaram virando Rodrigues, né? Então, geralmente, quando você tem um nome, né, que não significa nada, geralmente é porque ele é nome de alguma pessoa, tá? Não é, por exemplo, que nem o sobrenome Rothschild, né? Que Hot é vermelho em alemão e Schild é escudo, né? Não é criança, né? É escudo, né? Escudo vermelho, né? Mas o meu sobrenome não significa nada e eu pensei, cara, será que o nome é o nome de uma pessoa? Deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó. Tá, isso aqui é um mapa da Grécia Antiga, tá? Foi um mapa que eu achei que tinha a melhor resolução, mas não é uma boa resolução, tá? Porque é muito difícil você encontrar um mapa desse período histórico, tá? O nome desse período histórico, dessa Grécia, a Grécia é essas partes roxas, tá? Que eu comentei no episódio passado que se chama Magna Grécia. Isso aqui é a Magna Grécia, tá? E bom, o Pitágoras nasceu nessa ilhazinha aqui, ó, que eu não me lembro o nome, eu tinha que ter separado pra você, mas é só pesquisar na Wikipedia que tu acha o nome dessa ilha. Uma ilha bem pequena, deixa eu ver se acho que a minha webcam tá em cima. Não, a minha resolução tá muito ruim, cara. Mas aqui, ó, essa ilha aqui, se eu não me engano, né, que é uma ilha perto de Mileto e Efeso, né? Daí o Pitágoras, né, o que ele fez? Ele nasceu pra cá, daí depois foi pra cá, né, depois foi pra cá, depois foi pra cá, depois foi aqui no Egito, aqui é o canal de Suez, aqui. Foi aprender Egito antigo lá com o faraó, depois foi na Síria, na região da Síria.
Então ele viajou por vários lugares da chamada Magna Grécia, né, na época. Agora, tem um lugar, que é este lugar aqui, ó, bem exatamente aqui, onde está esse triângulo, tá? Que seria na parte de baixo da ponta da Itália, tá? Da bota da Itália, né? Que é uma região que na época, na Grécia Antiga, era chamada de Croton, ou Croton, algo assim, eu não sei como é que fala, tá? E o Pitágoras, né, ele teve vários filhos, tá? Mas uma época ele morou nessa região da Itália, tá? E nessa região da Itália ele teve o culto a Pitágoras e ele teve vários filhos. Supostamente, né, um dos filhos do Pitágoras, que na verdade não era um filho, era uma filha, né, se chamava, adivinha o quê? Agora que o teu cérebro vai explodir. O nome de uma das filhas do Pitágoras se chamava Damo, que é da cidade de Croton, né? Então ela era conhecida como Damo de Croton, né? Então, confirmado, cara. 100% confirmado, quer dizer. Porque assim, ó, deixa eu te explicar um negócio, cara. Na época antiga, as pessoas não tinham sobrenome, porque não tinha muita gente, tá? Então, geralmente, o nome da pessoa, eles botavam uma cidade do lado, né? Então, você era o Tales de Mileto, que você nasceu em Mileto. Você é o... sei lá, você é qualquer, sabe? Dependendo, ele te dava um nome, não te dava sobrenome. E o teu sobrenome, entre aspas, na Grécia Antiga, seria a cidade onde você nasceu, tá? E no caso, tá? O Pitágoras, quando ele morou aqui, ó, nessa parte da Itália, ele teve uma filha, tá? E o nome da filha dele era Damo. E a Damo morava nessa região aqui da Itália, que é a região de Croton, tá? E adivinha só da onde é que veio os meus ancestrais, que eu tenho certeza. Vieram dessa região aqui, exatamente dessa região da Itália. Literalmente dessa região da Itália. Ou seja, existe a possibilidade real, tá, que o meu ancestral seria esta moça, né? Essa menina aqui chamada Damo, que morava em Croton. E conforme passou o tempo, o nome dela se transformou em um sobrenome. Que nem, por exemplo, o sobrenome Rodrigues, que era por causa do Rodrigo, né? Então, por isso que o meu sobrenome não significa nada, porque o meu sobrenome, ele não é... ele é um nome próprio, né? O meu sobrenome, ele é um nome próprio de uma pessoa que existiu, né? Que era supostamente a filha do Pitágoras. Eu digo supostamente porque se tu for olhar na internet, se tu procurar o nome dessa pessoa, que era uma filósofa também, dizem, não há bem certo, tá? Mas dizem que ou ela era filha dele, tá? Ou ela era uma discípula dele, tá? Mas se acredita que seja filha, tá? Então, que nem eu disse, naquela época você não tinha como documentar tudo, mas se acredita que ela seja filha do Pitágoras, né? E por ela ser filha do Pitágoras, o nome dela deve ter virado sobrenome, e por causa disso eu tenho o sobrenome que eu tenho. Isso que eu tô te falando é 100% real, cara. Sabe? Tudo que eu tô falando pra ti, você pode literalmente procurar na internet e você vai confirmar que é verdade. Eu não tô zoando, não tô inventando nada. Então existe a possibilidade real de que o meu sobrenome, ele tenha origem na filha do Pitágoras, que morou nessa região aqui do Pitágoras, da Itália, que é uma região que historicamente se sabe que o Pitágoras esteve e que teve filhos, e que é uma região que historicamente eu sei que é a origem do meu bisavô, tá? Então, literalmente, cara, meu ancestral, cara, 100% confirmado, cara, 100% confirmado. Não há nenhuma outra explicação possível além disso, cara. É 100%... 100% meu ancestral, meu bom. E ó, cara, eu vou te mostrar a numerologia do meu sobrenome, cara, você vai cair o seu queixo agora, cara. Prepara pra tua cabeça explodir, cara, né? Aqui, ó. A palavra Damo, né? Lembrando aqui, ó, fazer uma ressalva, tá? A palavra Damo, ela vem do alfabeto romano, tá? Em grego eu não sei como é que era, mas quando você vai fazer uma numerologia, você faz do alfabeto romano, tá? É de praxe isso aí, né? Da numerologia. Agora, o meu nome, ele tem 4 letras, tá? O 4,
no pitagorianismo ele representa os 4 elementos, aí as 4 estações do ano, então é um número sagrado. Tá? A letra D do meu sobrenome representa um triângulo. Tá? Então o D não é um triângulo, o D é um triângulo. Tá? Além de ser a 4ª letra do alfabeto. Então a primeira letra do meu nome é a 4ª letra do alfabeto e 4 é o número de letras do meu sobrenome. Ó a numerologia, ó a numerologia, ó o 20, ó o 20. A letra A, que é a 2ª letra do meu sobrenome, ela é a primeira letra do alfabeto. E ela representa o número 1, o uno. Tá? A letra M representa o número 3 deitado. Tá? O M é um 3. Tá? Se tu virar a cabeça e olhar o M, tu vai ver que é um 3. E um triângulo deitado continua sendo um triângulo. Então é um triângulo. Tá? É um sinônimo. 3 é um sinônimo do M. Tá? O 3 representa o triângulo. E a letra 0 representa. E a letra O representa o número 0. Tá? Que seria o nada, mas que seria a 2ª parte do número divino pitagórico, que é 10. Ou seja, o meu sobrenome, D-A-M-O, ele significa 3, 1, 3, 0. Isso seria a numerologia do Pitágoras. Ou seja, tem 2 vezes o número 3, que seria um número sagrado do pitagorianismo, dos 3 lados, né? Tanto no D quanto no M. E você tem a sequência aqui, ó, alternância, harmonia, tá? E aqui, entre o 3, o 1 e o 0, né? E daí você vai ter o 10 aqui, ó, que é um número que seria a divindade máxima dentro do pitagorianismo. Ou seja, acabou, gente. Tá 100% confirmado. Literalmente, o Pitágoras, ele é meu ancestral, cara. E olha só, o Pitágoras acreditava na reencarnação da alma, cara. Então, quer dizer, literalmente você tá ouvindo, cara, uma aula de um cara que ele é o literal ancestral do Pitágoras. Literalmente, ex-zagueiro do Real Madrid. Olha o quão beneficiado você é, o quão sortudo você é, cara, de ter uma... E o meu nome é um nome grego também, diga-se de passagem, tá? Então, cara, só pode ser isso, cara. Literalmente, então, é isso, cara. Os ouvintes que queriam uma explicação por que eu fico falando que o Pitágoras é o meu ancestral é por causa disso. O Pitágoras morou numa região da Itália uma época, teve uma filha, a filha dele tem o mesmo nome do meu sobrenome e é comum que os nomes virem sobrenomes ao longo do tempo, assim como foi o Rodrigues. E o meu sobrenome ele não tem significado justamente por causa disso, porque ele era um nome próprio, ou seja, eu sou além de eu ser ex-zagueiro do Real Madrid, eu sou descendente direto do Pitágoras. Por isso que eu fiz um gol lá no Real Madrid, porque eu chutei no ângulo correto, por cima, entendeu? Eu já falei, ó, esse aqui, ó, vou pá, cálculo pitagórico, pá, entendeu? Marquei aqui. O que é marcar um gol se não é você ter um cálculo matemático por trás, cara? Então é isso aí, cara. Tá bom, ouvinte? Então essa aí é a minha... Essa é a minha... a história e tal do meu ancestral, por que eu sou um descendente do Pitágoras. E não só sou descendente, não, porque ele acreditava na reencarnação. Então eu posso ser o Pitágoras em si. Literalmente o Pitágoras, cara. Você pode literalmente estar ouvindo o Pitágoras. Vou começar a desenhar uns pentagramas aí por tudo aí, cara. Então... Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tinha pra falar hoje. Não sei quanto tempo, deixa eu só ver quanto tempo eu já falei aqui, cara. Bah, eu falei mais de 1 hora, era pra fechar em 1 hora, meu Deus. Tá, não, mas as partes do que importa ali, acho que eu falei em 1 hora. Parte do ancestral ali é bônus. Então tá bom, pessoal. Tá acertado aí. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. A aula que vem a gente vai falar sobre um outro assunto que eu não me lembro, tá? Deixa um like, né? E eu respondo os comentários, eu tô tentando responder os comentários. Tá difícil pra mim que eu respondo uns 2.000 comentários por mês, mais ou menos, então fico meio ruim da cabeça, mas eu respondo, né? Então se quiser deixar alguma coisa aí, cara, e curte, compartilha. Valeu, falou e tchau, tchau.